Ele veio, sem aviso, sem alarde. Atravessou o mar como quem atravessa o véu entre dois mundos. Do outro lado, não havia multidões, não havia sinagogas, apenas túmulos, silêncio e uma presença que gritava mesmo sem voz. Era a região dos Gadarenos, terra pagã, margem esquecida do mundo. E ali, entre pedras e ossos, um homem vivia como um morto, ou talvez pior, como um campo de guerra, porque dentro dele habitava um exército. Vivia entre os sepulcros. Ninguém o prendia mais. As correntes eram quebradas, os grilhões despedaçados. Nem homens, nem leis, nem muralhas o contiveram. Gritava dia e noite, cortando-se com pedras. A dor era sua única linguagem, a agonia sua única canção. Mas quando Jesus pôs os pés naquela terra, o inferno tremeu, o vento cessou e o possesso correu. Sim, correu, não para fugir, mas para se render. Caiu de joelhos diante do Filho de Deus, e uma voz, ou talvez milhares em uma só, gritou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Antes que uma palavra fosse dita, o terror já os dominava, porque sabiam quem ele era e sabiam o que ele podia fazer. Qual é o teu nome? Perguntou Jesus, e a resposta veio como um trovão abafado. Legião, porque somos muitos. Legião, como os 6.000 soldados romanos que marchavam unidos. Assim estavam dentro daquele homem, organizados, agressivos, invisíveis, mas reais. E então, o pedido, estranho, desesperado: não nos mande para o abismo. Deixa-nos entrar naqueles porcos. Porcos, animais imundos segundo a lei de Moisés, criados ali por gentios, 2.000, pastando à beira de um precipício. Jesus não discutiu, não hesitou. Com uma autoridade que não precisa de gritos, ele consentiu. E então veio o caos. Os porcos, tomados pelos espíritos, enlouqueceram, gritaram, correram, e todos, como que empurrados por uma força invisível, se lançaram no mar. 2.000 corpos, afogados, submersos, silêncio. O homem que antes uivava entre os mortos, agora estava ali, vestido, sentado, e em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Mas nem todos celebraram. Os pastores fugiram, espalharam a notícia, e a cidade veio correndo. Quando viram o liberto, tiveram medo, medo do homem, não, medo de Jesus, medo de perder mais porcos, mais estabilidade, mais lucro, e pediram, não com honra, mas com urgência: vai embora, sai do nosso território. Eles expulsaram o libertador, preferiram os demônios silenciosos da rotina ao Messias que transforma. E o homem, o que fora liberto, quis ir junto, ser discípulo, caminhar com aquele que o devolvera à vida. Mas Jesus o enviou de volta. Vai, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E ele foi e falou, e a cidade que antes o temia ouviu a sua história. A voz daquele homem, antes dominada por gritos e gemidos, agora proclamava graça. Onde antes havia ruína, agora havia redenção. Onde havia uma legião, agora habitava o Espírito de Deus. Mas essa história não termina ali, porque a guerra espiritual não era um caso isolado, era um retrato do mundo, em cada vila, em cada família, em cada coração atormentado. Havia ecos da mesma batalha. Foi assim que, em outro momento, um pai aflito se lançou aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele sofre muito, cai no fogo, cai na água, e os teus discípulos não conseguiram curá-lo. Os olhos do mestre se entristeceram. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
trouxeram o menino, e o espírito imundo o lançou ao chão, convulsionando. Mas Jesus, com a autoridade que silencia tempestades e expulsa legiões, disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres. E houve silêncio. O menino, antes atormentado, ficou calmo, como morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. Mais tarde, os discípulos perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu com uma verdade eterna: por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Ele não estava falando apenas de montes geográficos, mas dos montes invisíveis, montes de medo, montes de pecado, montes de opressão. E ainda hoje, essas montanhas permanecem diante de muitos, mas aquele homem liberto não queria voltar, ele queria seguir Jesus, andar ao lado daquele que o arrancou da escuridão, ser seu discípulo, ser seu amigo, ser seu servo. Mas Jesus o olhou com ternura e disse: volta para casa, conta tudo o que Deus fez por ti. Não foi uma negação, foi um envio, uma missão, uma luz acesa em meio às trevas das cidades gentílicas. Aquele homem que antes morava entre os mortos, agora caminhava entre os vivos e a cada passo deixava pegadas de esperança, anunciando que o Filho do Altíssimo havia pisado ali, na terra dos porcos, na terra dos esquecidos, na terra dos endemoniados. Ele se tornou o primeiro missionário enviado por Jesus para fora de Israel, sem treinamento, sem teologia, sem estudos, mas com uma alma restaurada e um coração que ardia. Aonde antes ecoavam gritos e correntes, agora ecoava o nome de Jesus. Aonde havia feridas e sangue, agora havia paz e testemunho. E mesmo tendo perdido 2.000 porcos, aquela região ganhou algo que não tem preço, a prova viva de que nenhum abismo é fundo demais para o amor de Deus. Os demônios sabiam disso. Eles sabiam para onde seriam lançados: para o abismo, o Tártaro, o lugar de tormento e trevas, como está escrito na carta de Pedro, capítulo 2, e também no livro de Judas. Mas Jesus ainda não os havia condenado ao fim, pois naquele dia seu objetivo era outro: mostrar ao mundo que uma alma vale mais do que todo o rebanho, vale mais do que toda economia, vale mais do que o conforto de uma cidade inteira. E os que preferiram os porcos ao Salvador expulsaram o Rei da Glória, trocaram a eternidade por estabilidade, a libertação por lucro, a presença de Deus pelo silêncio das suas rotinas. Mas o homem liberto, não, ele jamais seria o mesmo. Hoje, ainda há porcos, ainda há abismos, ainda há gritos que ninguém ouve, pessoas presas, cortando a própria alma por dentro. E Jesus continua chegando em terras proibidas, para libertar quem o mundo já esqueceu, para restaurar quem até os religiosos já condenaram, para dizer: sai dele, volta para casa, conta tudo o que Deus fez por ti. Alguns perdem seus porcos, outros recuperam sua alma. Que esta história nos rasgue o coração e desperte a coragem para escolher o impossível. Andar na luz, vencer o medo, romper com o que nos prende. E você que sente essa verdade vibrar em seu peito, não deixe essa mensagem morrer no silêncio. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este chamado urgente. Sua força é o combustível que mantém viva a chama da esperança e da fé. Juntos, podemos alcançar almas, transformar vidas, incendiar corações.